Bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão, né? Chegou o nosso final de semana e com o final de semana você já sabe, né? Vamos deixar um pouquinho de trabalho de equações e vamos trabalhar com umas curiosidades, histórias da matemática, beleza? Bom, você já viu o título do vídeo, então você já sabe que hoje vamos para a parte 3 do nosso glossário matemático, né? Já fizemos a parte 1 e a parte 2, porque se essa parte 3 tem que ter outras duas partes, né? Faz sentido, né? O miserável é um gênio! Então hoje vamos ver novas palavrinhas para a gente poder montar melhor nosso glossário matemático, né? Para quando você vê esse termo em uma prova, atividade ou até durante a explicação ou do seu professor ou até durante aqui nossa videoaula, você saiba o que eu estou me referindo, né? O que significa essa palavra? Você pode até se questionar em algum momento, né? Vendo o glossário matemático, quem sabe eu já não posso tirar essa dúvida para você. Beleza? Então, pessoal, e no caso, o vídeo de hoje vai ser um pouco mais específico. Eu peguei até termos que eu utilizo muito durante as nossas videoaulas. Então, esse vídeo vai ser até para lhe ajudar, quando você assistir alguma videoaula, saber o que eu estou me referindo quando eu utilizo aquele termo em questão, né? No caso, até a palavra termo vai estar aqui no vídeo para vocês verem como eu utilizo essas palavras aqui e decidi fazer esse vídeo, glossário matemático, focando até em algumas palavras que eu utilizo muito no canal. Beleza? Então, pessoal, bom, então bora lá para o nosso vídeo glossário matemático do dia. E também já peço, antes de começar, caso você tenha alguma palavra que você não saiba o significado, mas queira que a gente até trabalhe ela aqui no nosso vídeo aula, deixe aí nos comentários que eu trago na próxima parte do glossário matemático. Beleza? Então, agora, bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, retomando, então bora lá, né? Aumentar um pouquinho mais o nosso glossário matemático com novas palavras. Essas palavras de questão, né, como foi dito, são palavras até que eu utilizo mais aqui no canal, né, para a gente também poder definir bem, né, o vocabulário que a gente utiliza mais aqui durante os vídeos ou outras situações que pode envolver o canal ou as nossas páginas, beleza? Bom, olha só, primeiro termo, divisor. Uma operação bem clássica que já fiz não sei quantos vídeos que envolveu ter a divisão presente neles, né? Mas aí pensamos, e para definir o que seria o divisor? Vamos ver aqui, ó. Divisor nada mais é do que o termo que será utilizado para efetuar a operação de divisão e ele que irá dizer em quantas partes proporcionais você irá efetuar e dividir. No caso, olha só, 8 dividido por 4. No caso, eu quero dividir o 8 em 4 partes proporcionais. Divisão, também vamos ver esse termo de proporção. Não vai ser, uma parte vai ter esse valor, outra parte esse, outra parte esse aqui. Não. Não é uma divisão que nem estilo irmãos, quando você dá menos para o irmão mais novo. No caso aqui, é uma divisão igual. Então, por exemplo, o 8, se eu for dividir ele em 4 partes, cada um vai receber 2 unidades, 2 termos. Por exemplo, usando um exemplo mais clássico, você tem 8 balinhas e você quer dividir entre 4 amigos. Cada amigo vai receber 2 balinhas. Então, o divisor, que geralmente sempre é o termo que vem depois do sinal de divisão, ele vai indicar quantas partes proporcionais você irá dividir o termo que será trabalhado. Então, o divisor é isso, ó, você vai dividir em tantas partes proporcionais. Esse carinha que vai dizer que vai ser o manda-chuva, aquele que irá ser utilizado para efetuar a operação de divisão, é o divisor. Já aquele que irá sofrer a divisão é o dividendo. Então, já o termo que você irá utilizar ele para repartir, ele que vai ser o ponto-chave, onde você vai ver em quantas partes você irá dividir ele, é o dividendo. Então, o divisor, aquele que efetua a divisão, aquele que será utilizado como guia, né, para saber quantas partes proporcionais será dividida. Dividendo, aquele que irá sofrer essa divisão fracionária, essa divisão proporcional. Então, os termos são bem parecidos, só funções diferentes. Aquele que irá efetuar, aquele que irá sofrer, beleza? Aí lembra daquela situação, né? Dividendo maior que divisor. Porque senão, aí claro, se ele for menor, vai ter que fazer aquelas operações clássicas, adicionar um 0, 0, na resposta e outras situações, né? Só tem essa proporção também que fica como ressalva para ela. Já até adiantei, falei ele aqui, né? Temos agora o quociente. Quociente nada mais é do que o resultado. Então, durante uma operação de divisão, 8 dividido por 4, a resposta é 2. Então, quer dizer que o 8, se eu for dividir ele em 4 grupos, cada grupo vai ter 2 unidades. O 2, que é o resultado, é chamado de quociente. Então, se você está numa questão e você vê esse termo, o quociente dessa operação deu valor tal. Mas você pode pensar, mas cadê a resposta? Tá lá. A resposta está sendo utilizado o termo quociente. Então, quando vocês verem essa palavra, significa resultado da operação da divisão. Beleza? Então, esses 3 primeiros aqui, ó,
Essas 3 palavrinhas para o nosso glossário foram em relação à operação da divisão. O que efetua a divisão, que vai mandar os grupos, né? O que irá sofrer a divisão e o resultado dessa operação. Beleza? Agora, já que falamos da divisão, vamos entrar nos nomes dos elementos que envolvem a multiplicação. Primeiro deles, vamos falar dos fatores. Os fatores são os elementos que irão operar, que irão realizar a operação de multiplicação. No caso aqui, ó, eu tenho 8 vezes 2 igual a 16. O 8 e o 2, que são os elementos que estão participando da minha operação de multiplicação, eles são chamados de fatores. Então, quando se falar a operação entre 2 fatores, no caso, estou me referindo a uma operação de multiplicação, e quando eu utilizar esse termo fatores, o 8 e o 2 são fatores que obtiveram o resultado 16. Então, quer dizer que quando eu utilizei o termo fatores, quer dizer que o 8 e o 2 são elementos de uma multiplicação. Então, quando vocês verem esse termo, saibam que estão se referindo a 2 elementos envolvendo a multiplicação. Já o resultado é chamado de produto. Muitas vezes até pode utilizar a questão o termo produto se referindo à multiplicação, mas também penso que quando falo de produto, estou me referindo ao processo de multiplicação, mas estou me referindo principalmente ao resultado da multiplicação. No caso, o produto entre os fatores 8 e 2 é 16. Então quer dizer que eu disse que o resultado dessa multiplicação vai ser 16. Então quando vocês verem esse termo produto, a gente utiliza muito produto também para indicar o produto entre 2 números. No caso, o que eu estou perguntando é qual o resultado entre a multiplicação desses 2 valores. Só, não sei se deu para captar essa ideia, né? Quando eu falo produto, não estou me referindo à operação, mas é ao resultado que é consequência dessa operação. Beleza, então também, já que falamos de divisão, falando agora de multiplicação, tanto fator, que é os elementos, né, da multiplicação, e o produto, que é o resultado da multiplicação entre 2 fatores. Beleza? Bom, continuando aqui, agora vem a questão do termo. Já a gente designou um nome para cada elemento aqui envolvendo operações. Já o termo é global, é geral. O termo ele vai ser associado a algum elemento que esteja participando de alguma operação ou outra situação. Pode ser em questão de uma sequência numérica, de uma operação de soma, subtração, de frações ou qualquer outra coisa que seja. Então, por exemplo, aqui, ó, na soma de 2 mais 3, o 2 é um termo, o 3 também é um termo. Na fração 1/2, o 1 é um termo e o 2 também é um termo. Então, um termo é qualquer elemento que possa estar participando de uma operação ou outra situação que seja. Então, o 8, o 4, o 2, o 16, eles também são termos. Só que aí, claro, depois que você aprofunda no assunto, eles recebem outros nomes. Só que você vai ver muito essa questão de termo. Quando eu utilizo a palavra termo, já estou me referindo a um elemento, qualquer que seja. Aí, quando a gente aprofunda mais no assunto, vem outros nomes, né? Só que acho que até durante a videoaula eu sempre sou, ó, esse termo aqui, esse termo. Estou me referindo a um número, a um elemento envolvendo a matemática. E agora, esses 2 aqui que são bem interessantes, tá? Mas também são bem chatinhos quando você realmente envolve as operações deles. Parte literal e coeficiente. Esses 2 literalmente estão ligados. Um está ligado com o outro. Por quê? Agora vamos entrar até nas questões que envolvem as partes algébricas, que são os cálculos, as equações, né? Aquelas clássicas equações, x igual a 2, ou x ao quadrado, mais 3x, mais 7 igual a 0, qualquer outro tipo que seja. Falei até equações aleatórias que passou pela cabeça aqui agora. No caso dessas equações, elas também recebem nome. Os termos que participam dessas equações, eles recebem nomes de parte literal e coeficiente. Tá, mas o que é a parte literal e coeficiente? Primeiro, parte literal. A parte literal literalmente é a parte que envolve as letras. No caso, não é a parte que é representada pela incógnita, aquilo que ainda não se sabe. No caso, 3x, 2y, a parte literal é o x, aqui a parte literal é o y. Então, quando vocês verem uma equação que envolve 3x igual a 0, 2y mais 4 igual a 6... qualquer que seja, quando vocês verem essas equações e verem a letra, saibam que a letra é a parte literal, aquela que você desconhece o valor, e o objetivo é encontrar ele, né? Então, quando você vê letras dentro das equações, saibam que o nome dessas letras são chamadas de partes literais. Que pode até acontecer de alguma questão, ele não lhe fala assim de imediato, mas utilizar o termo parte literal.
Quais são as partes literais da seguinte equação? No caso é só você dizer quais são as letras que participam daquela equação. Tem questões que são bem óbvias que pode cair também. Já o coeficiente é o contrário. O coeficiente é o valor numérico que acompanha a parte literal. No caso aqui eu tenho 4x mais 3y. No 4x, qual é o coeficiente? 4. No 3y, qual é o coeficiente? 3. E se cai apenas a seguinte questão. Cai x igual... x mais 2 igual a 0. Tem a parte literal x, mas qual é o coeficiente? 1. O número que está acompanhando ele. Quando geralmente não aparece, está assim, ó. Quando não aparece nenhum número acompanhando a minha parte literal, saiba que é 1, porque nada mais é do que aqui uma multiplicação de 3 vezes y. Aqui, como não tem nenhum número, é sempre o elemento neutro da multiplicação. E no caso, o elemento neutro é o 1. Beleza? Então, só recapitulando, parte literal são as letras das equações, coeficiente são os números que acompanham essas letras. Beleza? Então, pessoal, bom, e aqui finalizamos nosso vídeo, né? Essa parte 3 do glossário, né? Com essas palavras, como eu disse, o objetivo era pegar palavras que eu utilizo muito durante os vídeos, né? Divisor, dividendo, quociente. Sempre estamos trabalhando com a operação de divisão nos vídeos, né? E de vez em quando eu posso utilizar esses termos. Aí ficava a dúvida, né? Você pode compreender o que é esse termo, mas e definir ele, né? Já é uma outra situação, né? Ou questão de multiplicação, o fator e o produto de uma multiplicação, né? O próprio termo, que é um termo em si, né? Que é característica, os elementos que utilizamos, né? Que até durante esse vídeo eu utilizei o termo para definir termo, então, para ver, né, a situação. E essas partes literal e coeficiente que quando cair equações, é até interessante saber, né, o que realmente seria a letra, que seria uma parte literal, e o número, que é o coeficiente. Lembra até no vídeo de curiosidades do número 6, o número mágico? Onde no final eu montei a equação para a gente mostrar, né, o porquê sempre dava o resultado 6? Montei uma equação e nessa equação tinha parte literal e coeficiente. Aí já fica até interessante quando você vê essas coisas, já saber o que realmente significa cada elemento, cada termo de uma equação. Beleza? Então, pessoal, bom, então por aqui eu finalizo o vídeo de hoje. Agradeço muito pela sua atenção. Peço para você deixar o seu like aí para dar aquele incentivo no canal e também compartilhar com outros amigos. Manda esse vídeo para a galera, para todo mundo conhecer o canal aqui, conhecer o nosso projeto Animafe, beleza? E também peço, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Beleza? Então, pessoal, falou, até a próxima.